E vamos dar início à nossa noite com a exposição sobre o patrono Gil Nunes Maia, que é patrono da nossa querida Margarida Fael, e ela própria falará sobre o seu patrono. Então, com a palavra, nossa querida Margarida. Até rima, né, Margarida? Tá vendo? Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel, querida. Bem, antes, né, de iniciar realmente aqui, eu queria fazer 2 ou 3 rápidos agradecimentos. Eu quero agradecer ao confrade Clóvis, né, que foi assim a primeira pessoa a quem eu recorri em algumas necessidades de intensificação do trabalho sobre o meu patrono, e ele, claro, me correspondeu com a maior amabilidade, presteza e tudo. Né? Depois a Rui, né, que foi muito importante para mim, porque foi a pessoa que realmente pôde me dar uma indicação de como chegar às pessoas que eu precisava para determinadas coisas que eu não conseguia resolver. Então, a Rui, nosso amigo, meu amigo de 50 anos e etc. e tal, o meu agradecimento. E temos conversado muito, né? E quero já, de antemão, fazer um agradecimento ao senhor Gil Nunes Maia Júnior, filho do meu patrono, de doutor Gil Nunes Maia, com quem tive a oportunidade de falar essa semana por 2 vezes ou 3, e ele foi especialmente solícito, não é? E ficou realmente até, eu senti que ele ficou emocionado até em me dizer determinadas coisas e senti o grande carinho que ele nutre, não é? Obviamente, pelo pai, doutor Gil Nunes Maia. Então, gostaria logo de especialmente fazer esse agradecimento ao senhor Gil. Eu acredito até que ele está como ouvinte, porque eu passei para ele, né? E ele respondeu que recebeu o link. Então, vamos lá. Começo dizendo o seguinte: aqui tenho o meu patrono, a respeito do qual me cabe apresentar alguns dados e fatos biográficos, salientando, obviamente, como principal objetivo, sua atividade como poeta. Entretanto, começo por apresentá-lo como ilustre cidadão itabunense, que realmente foi. Em verdade, nascido em Ilhéus, no dia 25 de outubro do ano de 1913, filho do casal Inocêncio Sesimbra e Eteltrudes Necker Sesimbra. Podem, de início, achar estranho esse nome, porque não tem nenhum Nunes Maia aí neste nome. Mas já vem a história que me foi contada pelo neto, o senhor Gil Nunes Maia Júnior, não é? E que me deu licença para contar essa história, porque eu perguntei se podia contar. E ele, obviamente, disse que eu posso, sim, poderia. Então, o senhor Inocêncio, então, pai de doutor Gil e, né, avô de Gil Nunes Maia Júnior, né, era morador do Pontal, em Ilhéus, onde foi dirigente de um cartório civil, né, cartório de efeitos cíveis, assim como também do cartório de Olivença, distrito de Ilhéus. Deriva disso o fato, segundo o relato do seu neto, que acabo de nomear, o senhor Gil Nunes Maia Júnior, de ter sido possível registrar seus filhos com o sobrenome Nunes Maia, na forma como estou usando e como deve ser escrita. Um único nome, Nunes Maia. Não tem tracinho, nem tem separação. Na forma por ele criada, retirando assim o Necker Sesimbra. O Necker seria da esposa dele e o Sesimbra dele e, consequentemente, também da esposa, que pareciam não agradá-lo. Ele talvez não tenha gostado desses nomes, né? O fato é que ele registrou seus filhos como Nunes Maia, apenas esse sobrenome.
Algo bastante curioso. Entretanto, há aqueles velhos tempos, esse fato era corriqueiro. Eu mesma sei de histórias, até de gente da minha família, com fatos semelhantes. Bom, mas vamos realmente a doutor Gil Nunes Maia, o nosso patrono. Doutor Gil Nunes Maia realizou em Ilhéus, já que diz que ele nasceu em Ilhéus, seus primeiros estudos, prosseguindo-os em Salvador, nossa capital, onde diplomou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em 10 de dezembro de 1938, tendo sido, pouco tempo depois, deve ter sido um excelente aluno, professor assistente da disciplina Biofísica na Faculdade de Medicina e Saúde Pública da Bahia, a chamada Escola Baiana de Medicina, também na capital do estado, todos sabemos. Posteriormente, estabeleceu-se na cidade vizinha a Ilhéus, a minha e nossa Itabuna. Ele não veio para Ilhéus, que era a sua terra, a terra onde ele nascera, onde desembarcou em Itabuna em 1939. Nessa cidade, viveu ativamente, exercendo sua profissão, tendo sido o primeiro patologista clínico do interior do estado da Bahia e, além disso, desempenhou várias funções públicas em sua área e no campo da educação. Dr. Gil faleceu em finais da época de 80 e foi sepultado também, obviamente, na cidade de Itabuna. Tornou-se, assim, um legítimo cidadão itabunense, aqui constituindo família, tendo se casado por 2 vezes. Teve 4 filhos, que aqui nominamos. Eu faço questão de nominar aqui os nomes que me foram dados exatamente por seu neto, né, o doutor Gil, o senhor Gil, com quem eu falo, mas que também é doutor, ele é formado em Direito. Teve 4 filhos, aqui nominados. O doutor Gil Nunes Maia Júnior, que me deu o prazer de me receber via telefone, com quem conversamos, como eu disse, que é bacharel em Direito e detentor de um cargo público estadual na CAR. E vive em Itabuna, cidade em que seu pai tão marcadamente viveu e atuou. Pude constatar, através dele, que o filho mais velho, seu irmão, né, filho do mais velho do doutor Nil Nunes Maia, doutor Henrique Gil Nunes Maia, exerce carreira brilhante na medicina, sendo professor da Universidade Federal da Paraíba. Ele, o senhor Gil Nunes Maia Júnior, me disse apenas que esse irmão era médico, mas eu pesquisei e encontrei, né? Formou-se pela Universidade Federal da Bahia, o senhor Gil me confirmou também, tendo realizado cursos de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, a conhecidíssima USP. Doutor Gil teve ainda 2 filhas, a professora Maria de Fátima Nunes Maia, engenheira ambiental, que compõe o quadro docente da nossa querida UESC, né, com doutorado na França, e ainda a senhora Gilana Cássia Nunes Maia Griger, psicóloga, mas que mora no Paraná, porque ela se casou com um paranaense e lá vive. Muito bem. Voltemos, então, ao nosso doutor Gil. Sem descuidar-se do aperfeiçoamento profissional, o doutor Gil Nunes Maia, no ano de 1945, quer dizer, já bastantes anos, então, de trabalho em Itabuna, passou temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio, fez o curso de Técnica de Laboratório aplicada à Saúde Pública, no prestigiado Instituto Oswaldo Cruz, que todos conhecemos. Nesse mesmo período, realizou o curso de hematologia no Centro de Estudos da Santa Casa de Misericórdia, também no Rio de Janeiro. Ainda prestou estágios no Hospital da Aeronáutica e no Departamento de Patologia das Clínicas em São Paulo, com o destacado professor José Orea. Retrocedendo às suas atividades na cidade de Itabuna,
É indispensável dizer que Dr. Gil Maia teve expressiva presença na área educacional. E, por isso, antes mesmo de falar do Gil poeta, eu gosto também, não é? Peço para falar um pouco sobre esse Gil educador, que realmente foi muito especial. Assim também como na esfera política dessa cidade, ele teve proeminência, de Itabuna. É importante relembrar que ele foi o primeiro diretor do Colégio Estadual de Itabuna, primeira instituição pública estadual de ensino na cidade a oferecer o então chamado curso ginasial, bem como os denominados cursos científico e clássico, como eram denominados na época, o que chamamos hoje de ensino médio, né? Também foi o primeiro diretor do Instituto Municipal de Educação, que todos conhecemos em Itabuna, né? Aquela época funcionando como escola de aplicação da recém-criada Faculdade de Filosofia de Itabuna, a minha e nossa FAF, de Rui, de Tica, né? De todos que viemos dessa geração anterior. Por sua condição de médico patologista, coordenou o inquérito sorológico escolar para o diagnóstico da doença de Chagas no município de Itabuna. Nesses citados estabelecimentos educacionais, exerceu também atividades docentes, lecionando várias disciplinas. É óbvio lembrar que eu faço a observação de que era normal naquela época, nós, nos cursos ginasial e no ensino, que hoje é ensino médio, científico, clássico, ou no pedagógico, que foi o que eu fiz, os nossos professores eram profissionais liberais. Eram médicos, engenheiros, dentistas, advogados. Então, o doutor Gil foi professor de várias disciplinas nesses cursos, né? Na verdade, eram sempre eles, esses professores, que supriam as necessidades. Na verdade, como acabo de dizer, Dr. Gil orgulhava-se, um outro aspecto que eu achei interessante nas minhas descobertas sobre ele, é que ele tinha sido escoteiro, e ele incutia nos filhos a admiração pela causa, os princípios do escotismo, né? Prosseguindo nesse campo da educação e saúde, foi o primeiro diretor do DECAS, que significa Departamento de Educação e Assistência Social, órgão por ele criado em Itabuna. Observem, Educação e Assistência Social. Como diretor desse órgão, teve atuação altamente elogiada, razão pela qual, em 1965, foi grandemente elogiado pelos então diretores e funcionários daquele momento, na data de seu aniversário, 25 de outubro. Importante acentuar ainda o reconhecimento por sua importância na área educacional, que tem em Itabuna, inclusive, uma creche, Dr. Gil Nunes Maia, no bairro Jorge Amado, que o homenageia. Destacando sua presença na esfera política da cidade, importa dizer que, em 30 de setembro de 1966, Dr. Gil foi nomeado interventor federal como interventor federal para o município de Itabuna, em substituição ao então prefeito, do qual eu me lembro, Rui deve se lembrar também, o engenheiro Félix Mendonça, que estava se afastando para candidatar-se a deputado estadual. Então, o doutor Gil geriu a prefeitura, não é, por exatamente 4 meses, até a nova eleição, de 4 de outubro de 1966 a 31 de 1 de 1967. Entretanto, não foi esse o seu primeiro cargo público, né? Dr. Gil foi, em Salvador, assessor do diretor de educação do Estado. Vejam como é forte nele o lado da educação, né? Do Estado, na capital. Essa diretoria de educação, na época, corresponderia a uma Secretaria de Estado da Educação. Foi ainda membro do Conselho Estadual de Educação. Face a essas múltiplas atividades, como médico patologista clínico, e em contribuições dela decorrentes, além de sua inegável importância como educador
e certa proeminência política, merecidamente em Itabuna, em seu código de endereçamento postal, está inserida a Travessa Dr. Gil Nunes Maia, em área central, em devida e justa homenagem. Importa ressaltar aqui alguns aspectos da personalidade do Dr. Gil, né, e que são realçados por pessoas que estudavam determinadas personalidades na época, a exemplo da senhora Helena Mendes, que muitos talvez não os mais, mas mesmo assim conhecem, né? Ela tinha estudos e publicações, e que dizia dele ser um homem amável, educado, tendo para com todos palavras de carinho. Apreciador de boa música, tinha especial predileção por Haydn. Os historiadores itabunenses o descrevem ainda como médico dotado de excelente capacidade profissional, além de personalidade voltada para o progresso educacional e da saúde, conforme procuramos demonstrar. Então, pedindo licença para, nesse momento, aproximar-me de tais posicionamentos, pois porque eu conheci, eu muito jovenzinha, início de adolescência, né? Coloquei algumas impressões aqui que me ficaram dele, né? E que eu vou só dizer algumas frases dela para não alongar. Eu tinha 11 para 12 anos, ele morava na minha rua, ao final da minha rua, e passava todos os dias à tardinha, né? Então eu coloquei aqui: lembro-me bem daquele homem tranquilo e de jeito simples, voltando do trabalho todas as tardes. Ele me chamava a atenção e eu parava a leitura na varanda e o via passar. Seu rosto me falava de paz, um sorriso meio encoberto ali pressentido. Sempre vestido como os homens da época, de paletó, poucas pessoas andavam de carro naquele tempo, e aquele senhor seguia seu passo tranquilo, sem pressa, né, dirigindo-se à sua casa, quase no final da rua. Era a rua Laurinda Fontes, na lá referida, né, porque eu estou em Salvador, cidade de Itabuna, onde eu também residia. Bem em frente aos trilhos da Maria Fumaça. A passagem era então chamada de Rua da Linha. Curiosa, indaguei a uma vizinha quem seria aquela pessoa. E a vizinha me disse: é o doutor Gil Nunes Maia, é médico, é patologista. E maior e grata surpresa, quando, tantas e tantas décadas decorridas, um dos primeiros autores do Haikai no Brasil seria o meu patrono nessa academia. Naquela época em que eu o conheci, nem se falava nesse terno e doce gênero poético, e tão pouco eu o sabia poeta. Aliás, hoje alegro-me pelo fato, né, por este fato, né, o fato de tê-lo como meu patrono. E fui realmente penetrar um pouco mais nas leituras, me valei muito do estudo do nosso editor, né, e meu amigo felicíssimo, que acredito que aqui foi a primeira pessoa a ter um estudo mais detalhado, realmente, dos haikais em Dr. Gil Nunes Maia. Na verdade, fui depois aprofundar as pesquisas, e ele está mesmo, com certeza, entre os primeiros pesquisadores do Haikai no Brasil. Temos alguns outros grandes poetas também, né? E temos 2 baianos que todos nós conhecemos muito de nome. Um muito próximo, o Abel Pereira, né? Fundador da Academia de Letras de Ilhéus, que foi um grande haicaísta, e o baiano Afrânio Peixoto, filho das Lavras Diamantinas, por coincidência, poeta, né, haicaísta e médico de renome internacional, Afrânio Peixoto, né? E muitos outros poetas se destacaram no gênero, assim como Guilherme de Almeida, e modernistas também, né? O Leminski, né? O nome do poeta Gil Nunes Maia constou à época em várias antologias poéticas, mas somente em 1978, aos 66 anos, publicou o livro Intervalo, que reuniu elegias e poemas e seus famosos haikais. Livro publicado pelo Clube Grapiúna do Livro, eu, Rui, Tica, né? Conhecemos bastante, criado pelo Projeto de Atividades Culturais do Cacau, o PASSE,
né? Que era sediado na universidade, mas não era da universidade, era da Universidade de Santa Cruz, e dirigido pelo nosso grande e consagrado escritor Hélio Pólvora, que conhecemos bem, não é, Séries? O grande escritor Hélio Pólvora, que nós precisamos, inclusive, voltar a estudar muito, um dos maiores escritores brasileiros. Pela necessidade de esclarecer a importância do meu patrono, face a dedicar-se com maestria a uma forma de poética incomum e de normas muito próprias, muito específicas, acentua alguns aspectos desse gênero poético tão especial. De origem japonesa, seus primórdios datam do século VI. O haikai se caracteriza por aspectos essenciais: simplicidade, brevidade e sensibilidade. Não é afeito a devaneios, elucubrações, nem interpretações dúbias. Tampouco a adjetivações. Não é fácil ser haicaísta, né? Nós temos um muito bom na nossa academia, que é o Aleilton, né? O Aleilton francês. Ele me disse que vai publicar. Ele se destina a fixar um momento, um breve momento, quase um piscar de olhos e uma emoção súbita diante de uma flor, uma nuvem que passa, o voo de um pássaro, uma recordação. Aliás, é a natureza que o move especialmente, que move o haicaísta. A captação única do momento, simples, indiscutível e puro. Algumas vezes, um leve toque de humor que não fere, apenas nos faz sorrir, meio zombeteiro, talvez. Outras vezes, para melhor senti-lo, temos que enxergá-lo como se fossem apenas pinceladas aquelas palavras. Sutileza talvez seja outro vocábulo indispensável para caracterizar o haikai. É rígido em sua forma original. São apenas 3 versos, né? Todos nós sabemos. O haikai brasileiro, a ele se amoldou de forma a ser muito bem reconhecido em outros países, porque existe uma academia europeia de haikai. Eu descobri isso estudando agora. Apenas 3 versos, sendo o segundo quase que obrigatoriamente mais curto, embora, porque eles são de 7 sílabas e um de 5 sílabas. Embora esse aspecto não seja rigidamente obedecido por alguns haicaístas. Muitos fazem o haikai com 3 versos de 7 sílabas. Importante dizer ainda que o Dr. Gil escreveu poemas e elegias, nos quais se destacam preocupações humanas e sociais, assim como sentimentos românticos também. Sob tais princípios, vê-se Dr. Gil Nunes Maia como perfeito criador de haikais. Então, alguns haikais, não precisa dizer breves, porque eles são breves, né? Para que sintamos um pouco disso que eu acabei de falar, dessa sutileza, dessa fixação apenas de um momento de emoção, mas que é profundo. Nesse aqui, ele não dá título, ele apenas diz: haikai. O vento rompeu a roupinha que secava. Tem um travessãozinho e diz: viu, mamãe, quem rasga? Um outro, esse ele dá título: represália. Machucou a carta, devolvendo a compressão que ele fez na alma. Outro, luta. A noite venceu o dia, mas ficou toda ferida de estrelas. Quadro desfeito. Os marrecos maus vieram desmanchar a lua no fundo do lago. O sol surge pálido e lágrimas de alegria caem na folhagem. Contradição. Ela foi piedosa, mas seu orfãozinho sofre. Como é triste o céu. Paisagem desvendada. Eu gosto muito desse haikai. Paisagem desvendada. Aberta a janela, a decoração da sala ficou sem sentido. Ataraxia. Se Deus é quem escreve,
não nos perturbem as linhas de nosso destino. Esse aqui é um haikai daquele gosto de brincadeira. Apartamento. Com o bebê no bico, a cegonha retornou. Chaminé? Não achou. Viajante. Comigo, a saudade, passageira clandestina de toda viagem. Aqui um pouco mais para dentro. Nenhuma alegria nas flores de vivas cores sobre a tumba fria. E terminando, porque são muitos, eu não teria tempo, tranquilidade. Eu, particularmente, gosto demais desse haikai. Arroz na tigela, calma, fé, pleno amor na alma, flores na janela. Por dever de fidelidade à sua obra, devo observar que, em seu único livro publicado, Intervalo, que eu estou com ele por empréstimo, com muitos agradecimentos de Gustavo Felicíssimo, constam alguns poemas nele de forma clássica, além dos haikais, trabalhando temas ligados ao amor, às dores humanas, à solidão, assim como ligados a muitas questões sociais e políticas, às tantas formas de injustiça, salientando-se forte presença da preocupação com os menos favorecidos e, particularmente, com crianças desamparadas. São poemas razoavelmente longos, sem rigidez métrica. A obra de Dr. Gil Nunes Maia, especialmente os haikais, pela singularidade e beleza do gênero, está por ser mais estudada e difundida. A ela nos cabe, a mim cabe bastante agora, né? Sobre ela temos, do que me vali, os estudos realizados pelo editor, também poeta, ensaísta e ficcionista Gustavo Felicíssimo, radicado em Itabuna. E, finalmente, eu coloquei aqui. E eu, daqui desta Academia de Letras de Itabuna, Alita, assentada nesta cadeira 29, e sendo também desta cidade quase filha, porque cheguei lá aos 10 anos, pois aqui vivi toda a minha vida estudantil, profissional e quase toda a minha vida pessoal, o louvo, o saúdo e lhe agradeço por esse honroso apadrinhamento. E sou grata à sorte pela recordação tão antiga, porém tão nítida e prazerosa, daqueles passos calmos e firmes, daquele rosto entre sério e risonho, por tardes sem contas, aquelas tardes na minha adolescência. Era o passo feliz do dever cumprido, penso hoje. Deveria ele refugiar-se, então, na quietude da noite, para fazer brotar os versos simples, exatos e até brincalhões, mas sempre sábios e doces. Então, relendo-os, pois a doçura é o apanágio dos fortes. Teríamos mais coisas, mas acho, né, Raquel, que eu extrapolei os meus 10 minutos. Não foi isso? É isso aí. Meu só não, nosso, né? Muito obrigada, Confreira Margarida, por tão brilhante exposição sobre seu patrono, Gil Nunes Maia.